Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer uma boa madrugada? Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. E na videoaula de hoje, vamos falar dos últimos 35 anos que estamos vivendo em nosso país. Exatamente, pessoal. No vídeo anterior, a gente falamos aí sobre ditadura militar e falamos sobre aquele período de 21 anos que ocorreu entre 1964 a 1985. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a nova democracia, que aconteceu entre 1985 até atualmente. Então hoje nós vamos falar dessa parte agora de eleições indiretas, que a princípio não era para ser indiretas, eles queriam trazer de volta essa democracia, mas eles queriam que fosse diretas. Vamos entender um pouquinho dessa confusão, mas relaxa pessoal, porque nós vamos por tópico, como já foi explicado nos vídeos anteriores. Vamos dividir essa aula em duas partes, para vocês não se complicarem, para vocês conseguirem entender melhor a complexidade de todo o conteúdo. Esperamos que no final dessa aula você tenha entendido, no mínimo, um pouco de tudo o que aconteceu durante aí esses 35 anos que nós vamos falar, do período de 1985 até 2020. Toda essa revolução de trazer de volta a democracia ocorreu lá no finalzinho do governo de Figueiredo, em 1985, como nós vimos no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, você tem que assistir o vídeo anterior que fala sobre ditadura militar, que você vai entender um pouquinho sobre esse período para você entender essa nova fase que o Brasil entra em 1985. Na verdade ele volta, né? Porque na verdade ele já era um país democrático, aí veio a ditadura militar e depois ele volta de novo com a democracia. Então aconteceu mais ou menos o seguinte: no final do governo de Figueiredo, estava havendo aquelas manifestações ali pela volta da democracia. Isso porque, pessoal, o governo de Figueiredo ele tinha deixado bastante dívida, a inflação estava muito alta, o Brasil estava devendo demais e o povo estava bem indignado com aquele sistema ali dos militares no poder. Então, os pessoal mais poderosos, né, os políticos daquela época, começaram a criar os seus manifestos, e esse manifesto foi conhecido como Diretas Já. Eles queriam que acontecesse uma eleição para escolher um novo presidente. A princípio, como eu disse para vocês, era para acontecer de ter eleições diretas, mas para surpresa aí dos organizadores que, vamos dizer assim, estavam na frente do projeto, acabou acontecendo eleições indiretas com a eleição do primeiro presidente aí em 1985-86, tá bom? E nesse período, esse presidente que foi eleito primeiro, tem um fato bem interessante da história dele, que já já a gente chega nele, tá bom? Então vamos continuar. Tava tendo aquela manifestação, tava tendo aquela toda a revolta no final ali do governo de Figueiredo, e os pessoal pediam pela volta da democracia e por diretas já. Apesar de toda aquela campanha pela volta das eleições, ou seja, das diretas já, havia um grupo de políticos ligados ali aos militares também, que eles estavam ali fazendo oposição, eles não queriam as diretas. Mas, poxa professor, mas por que eles não queriam diretas? Porque eles queriam fazer eleições indiretas. Então acontece em 85, apesar da má vontade da maioria, a maioria não queria que isso acontecesse e acabou acontecendo as indiretas. Nessas indiretas concorreram apenas 2 candidatos para o cargo aí de presidente do Brasil. Era Paulo Maluf, o partido do governo, do PDS, e do outro lado nós tínhamos Tancredo Neves, o partido da oposição. Acabou que no final das eleições, Tancredo Neves foi eleito presidente do país. Mas espera aí, agora você está me perguntando, mas você falou que o primeiro presidente eleito indiretamente tinha acontecido algo na história dele. Sim, pessoal, o primeiro presidente que foi eleito democraticamente ali pelas indiretas, pelo povo, ele morreu. Ele não chegou a assumir aí o cargo de presidente. Então a gente não vamos falar de Tancredo Neves. Ah, professor, então nós vamos pular um governo? Não, nós vamos falar do seu vice. E então,
Em 86, quem assume o cargo de presidente do Brasil é o seu vice, que é o José Sarney. Então, em 85, quem assume o cargo de presidente do Brasil é o seu vice, o José Sarney. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história de José Sarney a partir de agora. Então, vamos lá. Em 85, quem assume o cargo de presidente do Brasil é o José Sarney. E o José Sarney ele vai governar o país entre 1985 até 1990. E para a infelicidade de José Sarney, quando ele assumiu a presidência, as pessoas não gostaram muito. Isso porque, pessoal, o José Sarney ele apoiava a ditadura militar. E como líder do partido do governo, ele ajudou a derrubar ali a emenda parlamentar, a emenda ali dos políticos que estavam pedindo a direta já. Então, os pessoal ali, eles não gostaram muito que José Sarney tivesse assumido ali a presidência. Mas o José Sarney falou assim, olha, eu vou assumir a presidência do Brasil e vou honrar com todos os compromissos que o presidente Tancredo Neves tinha falado que ia honrar. Então os pessoal ali começaram a amenizar um pouquinho mais a situação para o lado de José Sarney. Entre essas propostas que Tancredo Neves tinha feito enquanto estava vivo e que o José Sarney honrou, ficou acertado mais ou menos o seguinte, que a partir daquele ano haveriam eleições diretas de segundo turno, de 2 turnos, primeiro e segundo turno, tanto para presidente quanto para as prefeituras em todo o país. Também o José Sarney deu maior liberdade para a criação de novos partidos e também ele permitiu a volta de alguns partidos que haviam sido proibidos no tempo do regime militar, como é o caso do PCB e o caso do PCdoB, que eram 2 partidos ali que eles tinham sido eliminados, eles tinham sido descartados no tempo do período militar no Brasil. Durante aí o governo de Sarney, a inflação ainda continuava muito alta, pessoal. Sim, devido ao tempo em que os militares estiveram no poder, a inflação subiu bastante. E José Sarney vai receber um país aí com a inflação bem alta. E a cada dia ia só aumentando. Em 86, o governo ele precisava criar alguma estratégia para ver se ele melhorava a situação no Brasil. Então, nesse período, ele cria o Plano Cruzado. Ou seja, ele vai criar ali uma nova moeda. Uma dessas metas do Plano Cruzado era diminuir aí essa inflação, ou seja, ele precisava estabilizar o Brasil estava com uma inflação muito alta. Dentro do Plano Cruzado, alguns objetivos precisavam ser alcançados para que eles pudessem diminuir essa inflação. Por exemplo, eles não aumentaram mais o salário dos trabalhadores, eles congelaram ali o salário em um patamar onde ele só seria reajustado conforme a inflação diminuísse 20%. Então, era um período assim, bem caótico para as pessoas, porque o seu salário ali foi congelado. Precisava ficar naquele nível para ver se a inflação ela não aumentava. Também eles tiveram que eliminar a atual moeda que estava naquele tempo, que era o cruzeiro. E aí eles criam quem? O cruzado. Por isso que o plano chama Plano Cruzado. Também uma outra medida que eles tiveram que adotar foi com que as próprias pessoas fiscalizassem o preço das mercadorias e reclamassem ali quantos reajustes que caso houvesse. Bom, no começo parte da população gostou do Plano Cruzado e apoiava esse plano, mas com o decorrer do tempo o plano fracassou, pessoal. Sim, o plano fracassou e aí foi ladeira abaixo mesmo. O plano, eles tentaram ainda controlar aquela situação. Por exemplo, as mercadorias, elas ficaram assim com o preço tão abaixo, que foi congelado ali o preço das coisas, que os vendedores só queriam vender a mercadoria se você colocasse um acréscimo acima da mercadoria dele, senão ele não vendia. Então ali começou a inflação começou a voltar de novo para o país. Depois foi criados novas medidas para tentar amenizar a inflação do país, mas nenhuma surtiu efeito. E em março de 1990, a inflação atingia 80% só durante um mês. Mas agora você me pergunta, mas poxa professor, nesse governo do Sarney não teve nada de bom? Teve sim, pessoal. Em cada governo, como eu disse para vocês,
Teve seus lados positivos e teve o seu lado aí negativo. No governo de Sarney também não foi diferente. Uma coisa muito positiva no governo de Sarney foi que, em 5 de outubro de 88, a Assembleia Constituinte, né, ela promulgou a Constituição de 1988. A nossa Constituição de 88, que é vigente até o dia de hoje, né? Essa Constituição, ela é tão democrática, ela foi assim tão bem elaborada que ela é considerada uma Constituição cidadã. E ela é a máxima. Até os dias atuais, ela é a Constituição que foi eleita a mais democrática de todas as outras que já existiram. Vamos ver alguns pontos que essa Constituição trouxe para a cidadania do país e dos brasileiros? Primeiro ponto muito importante na Constituição de 88, que é a igualdade jurídica. O que seria isso? Ou seja, tanto brasileiro quanto estrangeiro são todos iguais perante a lei. Nessa Constituição, você também tem direito à liberdade. Todo brasileiro, todo estrangeiro tem direito à vida, à propriedade, à posse de bens. Então, a Constituição Federal já vem delimitando tudo isso logo no seu primeiro capítulo. Outro ponto importante é sobre a subordinação de todos à lei. Vamos entender esse ponto. Por quê, pessoal? Porque lá no Constituição vai dizer assim, ó, que ninguém é obrigado a fazer nada contra a sua vontade, a não ser que esteja lá na lei. Se estiver na lei, aí você vai ter que fazer. Ou seja, não depende do seu livre-arbítrio. Depende de estar escrito lá no papel, ou seja, de já ter sido promulgado. Então, esse é um ponto muito importante da Constituição Federal de 88. Já esse terceiro ponto que eu vou falar para vocês agora, pessoal, ele engloba todos, pessoal, do Brasil inteiro. Tem aquela polêmica de que antigamente tinha alguns países ali que tinha a sua própria religião ali dominante, só era uma religião e pronto, era a religião do país. Na Constituição de 88 não, ela vai dizer que todos têm liberdade de crença religiosa, de pensamento, de filosofia, então cada um tem seu pensamento, cada um tem a sua forma de agir e cada um pode expressar a sua forma de agir. Está na lei, está escrito, é um direito seu. A Constituição de 88 deixa isso muito claro, ela é muito aberta para dizer que o Brasil ela não tem aí uma religião oficial e que todas são válidas e que devemos respeitar a diversidade cultural que encontramos em nosso país. Agora, nesse outro ponto, a Constituição Federal vai garantir a liberdade do cidadão. O que seria essa liberdade do cidadão? Por exemplo, você não poderá ser preso a não ser por flagrante delito ou também se você for preso por ordem pré-escrita de um juiz. Ou seja, agora a sua liberdade está garantida ali. Para te prender, você vai precisar ter feito algo e os pessoal te pegarem ali no ato do crime. Ou você já ter sido julgado ali pelo juiz e já ter corrido todo o processo. Do mesmo jeito, você não pode perder o seu bem ou ser privado dele sem ocorrer aí um processo judicial. Bom, pessoal, então aí eu falei um pouco sobre esse direito que conquistamos aí na Constituição de 88. Quem quiser saber mais sobre a Constituição de 88, sobre outros direitos, sobre os seus deveres, é só você baixar. Coloca aí no Google aí e pesquisa a Constituição de 88 em PDF e você vai ter aí ela todinha em suas mãos para você saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. A Constituição Federal ela garante aí todos esses direitos, mas somente quando a gente exercemos esse direito é que a cidadania se torna concreta na vida social do ser humano. Então a gente já estamos para concluir aí o governo de Sarney. Já estamos chegando agora em 1990, já estava em 1988, né, na Constituição. Agora nós vamos terminar aqui o governo de Sarney, para a gente começarmos do próximo governo. Mas antes vamos destacar ainda mais alguns pontos da Constituição de 88, porque nesses pontos a gente vamos destacar a construção da cidadania do cidadão, ou seja, de algumas pessoas que em alguns governos anteriores eles eram, vamos dizer assim, menosprezados pela sociedade. Eles não tinham tanto direito quanto outros tinham em outros governos. Por exemplo, na Constituição de 88, os analfabetos eles ganharam aí o direito de votar.
Isso no artigo 14, isso porque os analfabetos eles não podiam votar, não podiam participar da vida política do Brasil, mas na Constituição de 88 ela fala, não, eles também são cidadãos, eles pertencem ao país e eles precisam participar da vida política. Nesse artigo também inclui os jovens aí de 18 anos também, para votar também e participar da vida política do país. Aí no artigo 5º é a vez dos negros serem tipo que recompensados ali por todo o seu sofrimento que ele já teve ali no passado. No artigo 5º, o racismo é considerado um crime inafiançável e imprescritível. O que significa isso, professor? Significa que não tem dinheiro que vai pagar o racismo, ou seja, você não vai pagar uma multa e você vai sair simplesmente se você for preso por racismo. Você vai ter que cumprir ali a sua pena de reclusão. E é inafiançável. Você não sai de lá dando dinheiro e ele é imprescritível. Ou seja, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, ele não vai prescrever. É um crime que vai continuar lá constando. Então, temos que tomar bastante cuidado. Foi um artigo assim, bem trabalhado, eu gostei bastante dessa parte também da Constituição. Porque é uma parte onde coloca uma classe que tinha sido já desvalorizada há tempos atrás em pé de igualdade com as outras classes. Também no artigo 68 fica ali garantido ali o direito às terras para os povos e descendentes quilombolas, ou seja, aqueles pessoal ali que não tinham as suas terras em definitivo passaram a ter as suas terras de forma definitiva e garantido por lei na Constituição de 1988. Já o artigo 215 da Constituição Federal vai garantir às manifestações indígenas e afro-brasileiras a proteção pelo Estado. E o artigo 231 vai garantir que seus costumes, línguas, tradições, falas sejam aí reconhecidas também como sendo brasileiras. Bom, pessoal, então fizemos aí, como sempre, um resumo dos pontos principais que aconteceram aí no governo de José Sarney. Chegamos agora em 1990, tem uma nova eleição e nós vamos ter um novo presidente que vai assumir. Esse novo presidente também carrega aí nas costas aí um fato bem curioso também que vocês vão aprender a partir de agora. Nós vamos falar agora de Collor de Mello, 1990 a 1992. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, só 2 anos que ele passou aí no poder? Pessoal, vamos entender aí um pouquinho como foi esse período aí do Collor de Mello no governo e por que ele passou tão pouco tempo no governo. Então, em 1990, o povo escolhe o seu novo presidente aí da República. Fernando Collor de Mello é escolhido presidente da República e, a princípio, quando Fernando recebe o governo de Sarney, ele recebeu o governo com uma inflação muito alta. A inflação chegava a mais ou menos 2.700% ao ano. Então, quando ele recebe ali o governo, ele tem que tomar algumas medidas para tentar acabar com essa inflação. Em 16 de março de 1990, ele lança o plano do governo dele para acabar com a inflação que estava muito alta. Esse plano ficou conhecido como Plano Collor. Entre as principais características deste plano destacam-se o bloqueio das contas e das aplicações financeiras que haviam no país e também ele confiscou 80% dos dinheiro que circulava no país. Então ele tentou fazer isso para ver se acabava um pouco com a inflação que estava bem alta. E por fim, outra coisa bem interessante desse plano Collor, ele tirou de circulação o cruzado, que tinha sido o plano de ação do Sarney, e ele restabelece de volta o cruzeiro. Ainda no governo de Collor de Mello, foram criadas algumas instituições muito importantes para o Brasil. Uma dessas instituições se diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA é uma caderneta onde já tinha sido promulgada na Constituição de 88 os direitos da criança e do adolescente. No entanto, ainda não havia sido colocado
todos os pingos nos is. E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem exatamente para isso, vem para preencher a lacuna que a Constituição Federal deixou em aberto. Na Constituição Federal ela dá os direitos do jovem, do adolescente, da criança, mas ela não faz de um jeito específico, ela deixa muito amplo. Então, em 1990 é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse estatuto ele vai prescrever todas as fases, desde a criança até a fase jovem, e vai articular ali os seus direitos e deveres, tanto os civis, morais. É lá que ele vai garantir a cidadania da criança, o respeito, a diversidade. Então vai ter bastante coisas importantes que vai estar presente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado aí no tempo de Collor de Mello, ou seja, em 1990. Mas, tirando isso, Collor de Mello, ele fez, durante o seu governo, ele teve muitas denúncias. As pessoas começaram a denunciar ele por corrupção, e para levantar todas as informações referentes a essas denúncias contra o Collor de Mello, foi levantado contra ele uma CPI, ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito, onde eles começaram a investigar se aquelas denúncias sobre corrupção faziam sentido, se tinham base. E depois de muitas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que realmente tinha sim fundamentos aquelas denúncias. Detalhe importante, pessoal, que quem denunciou o Collor de Mello por corrupção foi o seu próprio irmão, que denunciou ele. E o Collor de Mello, em 92, para não sofrer o impeachment, ou seja, o impedimento ali legal do seu ato que ele está fazendo ali, ato de poder público, ele pede para sair. Mas aí depois que ele sai, os pessoal fala assim, não, mas nós vamos continuar investigando para ver se realmente tem base esses fundamentos de corrupção. Porque, pensem comigo, se você não está devendo nada, para que você vai pedir para sair, né? Então, talvez eles suspeitaram disso. E eles continuam fazendo os seus inquéritos para descobrir, e eles acabam constatando que realmente o Collor de Mello ele teve alguns atos que não eram lícitos para o cargo dele. Então ele foi pego aí em corrupção e ele foi condenado a 8 anos a não participar mais de nenhuma eleição, mesmo quando ele já tinha pedido para sair, deixando o cargo vago da presidência para o seu vice-presidente, que é o que nós vamos falar agora. O restante do mandato que caberia a Collor de Mello, ou seja, 1992 até 1994, quem assume o governo depois que ele sai é o seu vice, o Itamar Franco. E o Itamar Franco, assim que ele assume o governo, ele promete ali continuar fazendo melhorias para acabar com a inflação, porque a inflação estava bastante alta. E para isso ele começa a chamar pessoas para compor a sua mesa de ministros. Dentre essas pessoas que ele chama para compor ali a sua mesa, vamos dizer assim, a mesa geral dele, ele chama o Fernando Henrique Cardoso, que vai ser o nosso próximo presidente que nós vamos estudar. O Fernando Henrique Cardoso, ele vai trabalhar ali junto com o Itamar Franco para deter a inflação que estava bastante alta. Então, para fazer isso, eles criam uma nova moeda. Isso em 94. É criado aí o real. O real ele foi criado para ele acabar com a inflação, já que a inflação estava bastante acelerada. A inflação, no mês que foi criado o real, chegava a 50% ou mais. E no final do mês seguinte, que foi lançado o real, a inflação estava em 4%. Então, eles conseguiram aí estabilizar, criando aí essa nova moeda. E essa nova moeda já estava ali no plano do governo do Collor, que era criar ali uma nova moeda para ver se conseguia acabar com essa inflação ao qual o Brasil estava passando naquele momento. Então, todo esse processo que o Fernando Henrique Cardoso teve para ajudar ali o Itamar Franco a controlar essa inflação, contribuiu para que ele fosse eleito no ano seguinte como presidente do Brasil. Sim, o Fernando Henrique vai substituir ele, por quê? Porque os pessoal viram a forma como ele
trabalhou no governo do Itamar Franco e os pessoal confiaram. E na aliança que ele fez, ele venceu em primeiro turno com 55% dos votos válidos da época. Sendo assim, Fernando Henrique Cardoso, ou como ele ficou conhecido pela sigla do seu nome, o FHC, ele se torna presidente do Brasil e ele vai governar o Brasil entre 1995 até 2002. Quando ele assume o cargo de presidente do Brasil, ele continua falando que vai combater a inflação e a gente vê que no governo de Fernando Henrique Cardoso a inflação realmente foi diminuindo ano após ano, ela começou um pouco alta, mas no decorrer do seu mandato foi diminuindo a inflação. Mas o FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele tinha alguns pensamentos meio que não tinha nada a ver. Por exemplo, ele pensava bastante sobre a privatização de empresas estatais. As empresas estatais brasileiras, elas tinham um monopólio no Brasil. O Brasil era dono dela totalmente, mas no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele resolve vender partes dessas empresas. Por exemplo, uma dessas empresas que ele vendeu uma parte dela para empresas estrangeiras foi a Companhia do Vale do Rio Doce. E com isso, o governo brasileiro acabou perdendo, acabou tendo seu papel reduzido na produção de bens e de serviços. Então, essa foi um lado assim bem que os pessoal começaram a questionar bastante no governo de Fernando Henrique Cardoso. Sendo assim, em 97, o Congresso Nacional aprovou a lei que determinava a reeleição do presidente. Então ali o Fernando Henrique Cardoso, junto com seus ministros, deputados, eles se empenharam bastante ali para aprovar essa lei para que ele pudesse se reeleger. Muitas pessoas depois começaram a questionar que ele tinha comprado votos para conseguir ganhar no Congresso a votação, mas enfim, em 97 ganha, cria-se a lei que permite a reeleição para prefeito, governador e para presidente. E em 97, Fernando Henrique Cardoso é reeleito de novo presidente do Brasil. Agora ele vai ficar até 2002, quando ele vai ser substituído pelo próximo presidente. Com a aprovação aí da reeleição, em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso é reeleito e ele continua aí o seu mandato. Pontos positivos do mandato de FHC. Bom, durante o governo do FHC, ele continuou ali com a implementação da nova criação da moeda, ou seja, do real, e ele conseguiu combater um pouco a inflação. Quando eu digo um pouco, eu digo que foi em um curto período ele conseguiu fazer com que a inflação que estava muito alta no Brasil diminuísse, mas ele não terminou o mandato dele com esse lado positivo. Mas como agora vamos falar um pouquinho mais de lado positivo do governo de Fernando Henrique Cardoso, vamos falar então da implementação que ele fez aí do real. A criação do real ajudou bastante o Brasil a sair um pouco desse período assim conturbado que ele estava vivendo ali no país. Também, no período de Fernando Henrique Cardoso, ele criou alguns programas governamentais para ajudar as pessoas de baixa renda. Por quê? Porque o salário mínimo, quando ele recebe, lembrando que o Fernando Henrique Cardoso recebeu ali o Brasil com um salário que equivalia hoje a R$70. E quando ele terminou ali o seu mandato, no finalzinho, ali, na verdade no finalzinho não, foi no começo de 2003, quando ele entregou ali o cargo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser o próximo presidente que iremos falar, ele deixou o salário mínimo em R$200. Então ele assim foi uma porcentagem muito alta. Em níveis percentuais, ele subiu 44% do salário. O salário ele recebe com 70 e ele entrega ali com R$200. Ele teve uma porcentagem bem alta, então foi bacana. E no governo dele, ele criou ali algumas políticas governamentais para ajudar as pessoas de baixa renda. Entre essas políticas governamentais, ele criou o Bolsa Alimentação, ele criou o Vale Gás, ele criou o Bolsa Escola, tudo isso para tentar
facilitar um pouco a vida das pessoas, né, que viviam no Brasil e eles eram de baixa renda, não tinham muito acesso à educação. Ele tentou também no seu governo, né, escolarizar todas as crianças que estavam em idade escolar. Ele queria colocar todas elas para que elas fossem alfabetizadas. Ele também, no governo dele, foi em 1998 que ocorreu o primeiro Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 1998, um marco muito importante. É no governo de Fernando Henrique Cardoso que ele vai criar também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foi ali naquele período de 98 também. Então foi importante o governo de Fernando Henrique Cardoso em alguns aspectos. Muitas pessoas vão falar, ah, poxa, mas o Fernando Henrique Cardoso, ele fez assim, no final do governo dele, né? Ele deixou o Brasil com a inflação muito alta, a dívida externa do Brasil estava muito alta. Sim, ele pegou o Brasil já com uma dívida bem alta, e quando ele sai do governo, ele ainda deixa o Brasil com uma dívida ainda maior. Sim, mas como nós estamos falando, e você já deve ter observado, que cada presidente ele cometeu ali os seus deslizes também. Com o Fernando Henrique Cardoso não foi diferente. Isso porque todo mundo erra, e o Fernando Henrique Cardoso tomou algumas decisões que, às vezes, não, ele pensava ser o melhor para o Brasil, acredito eu, mas teve algumas decisões que acabou virando a casaca, acabou dando um rumo diferente do que o Fernando Henrique Cardoso acreditava que ia dar. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ele também criou algumas políticas para ajudar também as pessoas que fumavam naquele tempo. Então, ele cria a Lei 10.167 de 2000, onde ele proíbe a publicidade e ele aprova a introdução de imagens que possam sensibilizar a pessoa que ia consumir ali o cigarro, né, que vai usar o cigarro. Então, é por isso que hoje vocês vê nos rótulozinhos de cigarro que a pessoa compra, tá dizendo lá os riscos e tem aquelas imagens lá para falar, olha, você está consumindo isso, mas futuramente vai ocasionar sérios problemas na sua vida, e está lá marcado. Isso porque, vamos entender que o cenário brasileiro de 1970, 1980, ele era mais liberal nesse sentido de cigarro. Por quê? Uma série bem conhecida pelo povo brasileiro, eu acredito que o Brasil é o país que mais ama essa série, que é a série do Chaves, que atualmente está banido aí de ser assistido no Brasil, no SBT, né? A gente pode assistir aí pelos YouTube, pelos os vídeos que os pessoal colocam na internet, mas oficialmente o SBT já não tem mais o direito de transmitir o Chaves. E naquela época, não sei se vocês prestaram atenção no seriado, quem já assistiu, ou pelo menos já viu um pedaço e teve a sorte de assistir uma das aulas do professor Girafales, vai reparar que em quase todas as cenas que o professor Girafales aparece, ele está com um cigarro na boca ou na mão. Isso porque naquele tempo era tipo normal você fumar, não era proibido. E já em 2000, o Fernando Henrique Cardoso falou, não, isso é muito prejudicial, juntamente lá com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, vai falar que, poxa, bora criar aí uma política para abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas entendam que fumar tem os seus prejuízos. Se você fumar, você vai ter algumas consequências. Então ele cria essa lei para ver se pode ajudar, ver se ele consegue ajudar, né, essas pessoas que estão passando por isso, que são mesmo dependentes do cigarro, ou mesmo aquelas outras pessoas que não são, para ver se conscientizam ela de que fumar causa riscos para a saúde. Bom, pessoal, então, sendo assim, chegamos ao final aí da história do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, teve eleições para presidente do país e o Fernando Henrique Cardoso apoiou José Serra do PSDB, no entanto ele foi derrotado pelo presidente Lula. Então na próxima parte do vídeo iremos falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010, e da presidenta Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Nos vemos lá.